Olá, meu nome é Priscila Santos, sou coach de vida e de executivos e consultora de RH. No final dessa palestra eu vou contar um pouquinho da minha história para que a gente possa se conhecer melhor, mas agora vamos direto ao assunto. O meu objetivo na nossa conversa de hoje é fazer com que você reflita sobre alguns pontos da sua vida que podem te levar a atingir níveis mais satisfatórios de realização pessoal e profissional, a partir de algumas mudanças na sua forma de olhar para as coisas da sua vida, para si próprio, mudando o foco da sua atenção e colocando nos seus talentos, de modo que isso lhe ajude a alcançar alta performance. Isso não precisa restringir apenas ao profissional, mas de uma maneira mais completa, alcançar uma vida de alta performance. Você deve estar se perguntando agora: Priscila, mas você falou de vida de alta performance, geralmente eu estou acostumada a ouvir falar em alta performance, não é só relacionado ao trabalho, né? Com relação a quanto eu atinjo as minhas metas, a quanto estou superando as expectativas que são colocadas sobre o meu trabalho, isso também. Mas quando a gente fala de alta performance, a gente também está falando de os níveis de energia, de motivação e de satisfação que devem estar muito altos quando você supera as suas metas e as suas expectativas, né? Se você está fazendo tudo isso, mas está se sentindo infeliz, cansado, acabado, com aquela sensação de esgotamento, e que isso persiste, não é só uma questão de fase, porque em alguns momentos é só uma questão de fase, mas se isso é uma coisa que tem persistido, significa que tem algo fora do lugar. É muito comum a gente ouve falar aí de alguns profissionais que estão se destacando a todo vapor, recebendo promoções, prêmios, reconhecimento, muitas vezes até bastante dinheiro, por que não? E esses profissionais também se queixam de ter uma falta de um senso de realização, né? Parece que eles estão ali cumprindo um papel, e às vezes cumprindo muito bem esse papel que foi dado a eles, né? Mas se eu falasse para eles assim: para tudo, isso aqui é um filme e você é o diretor, será que eles dariam o mesmo papel a si próprios? Muitos deles dariam o papel para outras pessoas e eles assumiriam um papel que eles acham que tem mais a ver consigo mesmos. É muito comum uma queixa de que minha vida profissional está indo super bem, obrigado, mas minha vida com a família, ou com os amigos, com os parceiros, vida social, às vezes não está tão satisfatória assim, né? Então, tudo que nós falarmos aqui vai estar totalmente ligado à carreira, mas você também vai poder aplicar isso a outras áreas, porque nós estamos falando de uma vida com mais propósito, com mais plenitude, com um senso de realização. Então, os conhecimentos, as experiências que você adquirir aqui nessa jornada aí da carreira, você também pode levar para as outras áreas. Nós falamos então de alguém que tem uma vida profissional mais forte do que nas outras áreas, né? É normal eu ter uma área mais forte do que as outras? É normal e é comum, sim, né? Por que acontece isso? Porque quando você quer alavancar uma determinada área da sua vida, você coloca mais atenção, mais energia, né? Você despende mais tempo ali naquela área para alavancar. E isso acontece que você acaba deixando as outras áreas meio desfalcadas, digamos assim, né? Mas isso muda com o tempo. Se você parar e olhar em diferentes momentos da sua vida, diferentes áreas estavam com mais força. E não necessariamente só uma área mais forte do que todas as outras. Às vezes algumas áreas você está com mais força e outras áreas estão um pouco mais de lado, né? Vou dar um exemplo aqui. De repente lá no teu passado, você tinha uma área da sua vida que estava muito forte, era a física. Né? Você estava com a saúde super boa lá, fazendo esportes, estava tudo ok, né? Mas a área do seu relacionamento não estava muito legal, né? Aí, vamos falar aí de 5 anos atrás, hoje em dia você para e se observa. O teu relacionamento está indo super bem, a tua área profissional está ok, está legal, mas tem outras duas áreas que estão te incomodando, que é a saúde, por exemplo, a área física e também a financeira, não estão te trazendo aí grandes níveis de satisfação. Isso acontece porque a nossa vida é dinâmica. Nós, seres humanos, nós não somos estáticos, né? Nós somos dinâmicos, está mudando o tempo todo. E eu não estou aqui para dizer que a nossa meta, que a sua meta, seja atingir 100% de satisfação em todas as áreas da sua vida. Isso é desumano no sentido mais literal da palavra. Né? Faz parte da natureza humana mudar, aprender, se conhecer, mudar novamente, se conhecer de novo, né?
Mas é importante de tempos em tempos a gente revisitar e pensar como que estão essas áreas, cada uma delas, né? Tem alguma que está mais forte, tem alguma que está precisando da minha atenção nesse momento, alguma que está muito fraca e está me fazendo infeliz, ou alguma que nem está tão fraca assim, mas é que eu tenho certeza que se eu injetar mais energia ali, se eu der mais atenção, essa área vai me trazer grandes níveis de satisfação pessoal, né? Eu vou falar um pouco mais das áreas mais adiante, mas agora eu vou falar sobre como fazer isso, como injetar energia, atenção a essa área que eu escolhi trabalhar, né? Usando como um combustível para atingir grandes resultados os seus talentos. E o que são os chamados talentos, né? Vamos lá, fazer algumas perguntinhas aqui para facilitar. Alguma vez você já esteve em algum lugar ou algum momento da sua vida, pode ser na escola, no trabalho, você estava exercendo um cargo, um papel que você percebia, que você se esforçava, dava o seu melhor, mas parecia que você estava dando murro em ponta de faca? Que você de alguma forma não atingia as expectativas, tanto as expectativas dos outros quanto as suas próprias, né? Recebia críticas sobre o seu desempenho, sobre esses seus pontos falhos, e você até achava que fazia sentido essas críticas, realmente para aquilo que você fazia faltava, né? Isso mesmo, essa habilidade ou essa característica, né? E aí você investia energia, tempo, dedicava, dava atenção para esse ponto, mas parece que mesmo assim era insuficiente, né, para ser reconhecido como alguém realmente bom naquilo. Já aconteceu com você? Algum momento? Ou então de você parar e se perguntar, por que as pessoas dão mais valor para isso, em que eu não sou bom? Por que as pessoas não olham aquelas coisas em que eu já sou bom e valorizam esses outros pontos, né? Já aconteceu em algum momento de você se sentir que aquilo que você é bom, você poderia estar aplicando em outras coisas e não tem espaço para aquilo, que você poderia estar realizando muito mais, tendo muitos mais resultados e de alguma forma você é subaproveitado? Alguma vez você já se perguntou, será que aqui é o meu lugar? Será que eu deveria mudar meu jeito de ser e ser aquilo que as pessoas esperam? Será que elas estão certas? Que eu deveria ser mais do jeito X ou do jeito Y? Ou deveria ser eu mesmo, né? E esperar que as pessoas valorizem isso, esperar que isso seja aceito, ou procurar funções e procurar, ou então um emprego onde seja valorizado por ser eu mesmo, né? Até que ponto eu deveria me adaptar, mudar e me adaptar àquilo que é esperado? Ou até que ponto eu deveria insistir em ser eu mesmo? Esses questionamentos eles são super comuns a muitas pessoas. É interessante um dado, tem uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, e eu vou falar mais adiante um pouquinho dessa pesquisa. Mas eles falam que eles entrevistaram pessoas de grandes organizações do mundo inteiro, né, de diversos países, e somente 20% dessas pessoas, elas relataram que elas usam os pontos fortes delas todos os dias nos seus trabalhos. 20%, é muito pouco, né? Poxa, todo mundo tem vários pontos fortes, e por que elas não estão aproveitando nos seus trabalhos no dia a dia? Quanto que as organizações estão perdendo com isso, né? Por que isso acontece? As empresas elas estão despreparadas para se focar nos talentos das pessoas. Desde os processos seletivos, que se focam mais nas experiências, na graduação, quanto no desenvolvimento das pessoas, as ações de treinamento, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso também. Tudo isso geralmente é focado nos pontos falhos, né? A gente tem uma cultura disso desde sempre, a gente tem uma ciência voltada para o que é anormal, para o que é fora do padrão no sentido negativo, para o que é ruim, para o que é falho. A medicina olha as doenças, sempre se preocupou em estudar aquilo que não era adequado. A psicologia também, por muitos anos, agora já é um pouquinho diferente, mas no começo sempre era focado na doença, no anormal, nas psicoses, né? Então a gente vem de uma cultura que está focada nisso. Vou dar um exemplo mais prático, né? O Joãozinho, quando era criança, ele era muito bom em português e geografia. Ele tinha notas excelentes, ele tinha grandes resultados nessas disciplinas, né? Só que ele era muito mal em português, em matemática. Ele sempre tirava notas ruins, e aí adivinha para qual das matérias a mãe dele pagava reforço escolar? Qual das matérias, quando ele tirava uma notinha pelo menos razoável, a mãe dele comemorava e dava atenção?
e tudo mais. Matemática, na grande, imensa maioria dos casos, né? Aconteceu isso com vocês algum dia? Aconteceu comigo, né? E com muitas pessoas que eu conheço. Isso é o normal, a gente dá foco para aquilo que a pessoa tem de falha, né? Desde o nascimento, a gente é guiado pelos nossos pais, pelos nossos professores, a olhar para aqueles nossos pontos falhos, a gente vira expert nas nossas fraquezas. A gente passa a vida inteira tentando melhorar esses pontos, né? E acaba que muitas pessoas conhecem pouco os seus pontos fortes. E ainda assim, conhecem menos ainda a forma de construir uma vida de realização usando esses talentos, né? Eu faço um exercício com os meus coaches que é muito interessante. E isso eu vejo acontecer durante esse exercício, né? Eu pergunto assim para eles: se eu estivesse entrevistando aqui as pessoas que convivem com você, do seu círculo social, do seu trabalho, da sua família, o que elas falariam sobre você? E é muito mais fácil para essas pessoas falarem aquilo que são as críticas. Elas dão muito mais atenção quando alguém critica, quando alguém fala de um ponto falho delas. E elas se lembram disso com muito mais facilidade, né? Já é mais difícil elas se lembrarem dos pontos positivos. E ainda quando elas se lembram, aí pressionados, né, por uma cultura de alto desempenho, de competição, de velocidade, elas sempre falam: ah, eu sou bom nisso, 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 mas eu ainda preciso ser melhor, preciso melhorar, né? E será que precisam mesmo? A gente tem espaço para melhorar o que é bom? Dependendo, em muitos casos, sim. Precisa sim melhorar aquilo que você já é bom, né? O Instituto Gallup, que eu comentei um pouquinho mais cedo, ele é um instituto super reconhecido de pesquisas no mundo inteiro. Ele é um instituto internacional e ele fez uma pesquisa durante anos com mais de 1.700.000 funcionários de 101 empresas em 63 países diferentes. Profissionais que eram considerados bem-sucedidos em diferentes áreas, né? Aqueles profissionais de destaque que atingem grandes resultados e geralmente se destacam aí de outros profissionais, né? Por exemplo, Bill Gates, Warren Buffett, Tiger Woods, são nomes que vocês conhecem aí provavelmente, são pessoas de sucesso, né? Pessoas desse tipo. Eles perceberam que essas pessoas, elas tinham sucesso e elas costumavam fortalecer as suas qualidades e se destacar por elas, né? E eles atribuem esses resultados a isso, a esse padrão. Essas pessoas tinham sim falhas, mas o que elas faziam era contornar essas falhas, sem gastar tanta energia nisso, né? A conclusão dessa pesquisa, tanto dos dados que eles coletaram, quanto juntando isso a alguns achados da neurociência, é que o maior percentual de crescimento de cada pessoa está nas áreas onde ela tem o seu ponto mais forte e não nas falhas, como o senso comum leva a gente a acreditar. Vou explicar um pouquinho melhor. Imagina que tem uma característica X em que a média das pessoas está aqui. Você está aqui, abaixo, né? Que geralmente é isso que acontece, por exemplo, quando a gente faz alguma avaliação, recebe um feedback e tudo mais. Você olha para aquilo que você está abaixo da média das pessoas e você decide se desenvolver. E aí você decide trabalhar e investir toda a energia que você tem aqui, né? E aí você se dedica, estuda, tal, e por mais energia que você invista, por mais atenção que você dê para esse ponto, o máximo que você vai conseguir é chegar aqui e se igualar à média. Ou então, em alguns casos muito raros, superar, mas muito pouco, o que é o grande padrão da média. Por que isso acontece? Eu estou dizendo que as pessoas não mudam e não têm capacidade de aprender, de se desenvolver, de se aprimorar? De forma alguma. De jeito nenhum. As pessoas têm sim toda essa capacidade. Mas por um monte de fatores comportamentais, de ambiente, de história de vida, inclusive de conexões neurais, isso é o que acontece. É muito raro alguém se destacar muito da média em algo que ela era muito ruim, né? Pega um exemplo simples aí, canto. Você pega uma pessoa que canta super bem, parece que ela tem o dom, né? Normalmente a gente fala o dom. É um talento muito evidente dessa pessoa, né? E você pega também alguém que não canta bem, mas quer aprender a cantar, né? Essa pessoa vai lá, faz muitas aulas, se esforça, se dedica. O que é mais natural que aconteça? Essa segunda pessoa, ela precisa investir muitas mais horas e muito mais tempo e energia do que aquela primeira pessoa que é meio que espontâneo, abriu a boca, saiu a voz e está cantando,
né? Essa segunda pessoa, ela pode chegar uma hora a cantar num nível satisfatório, aceitável. Mas será que ela realmente vai virar um excelente cantor de primazia, aquele que se destaca, que chama a atenção de todos, né? Essa pessoa ela pode aprender sim a cantar, mas ela vai levar muito mais tempo, vai exigir muito mais esforço do que alguém que já naturalmente tem esse talento. Naturalmente é a palavra, né? E eu não vou aprofundar aqui nas discussões sobre as conexões neurais de uma forma muito teórica, mas de uma forma básica. Desde que a gente nasce, as nossas conexões nos nossos neurônios, elas são fortalecidas nos primeiros anos de vida. Depois disso, essas conexões, é muito mais difícil você criar novas conexões e novos caminhos em áreas extremamente diferentes. É mais fácil em áreas similares. É mais fácil você usar as mesmas conexões para alguns padrões de comportamento similares, né? Então é muito mais fácil você fortalecer aquilo em que você já é bom, é muito mais simples e mais rápido e te gera resultados de uma forma muito mais rápida. Não é tão inteligente você querer buscar uma vida de realização profissional, uma vida de destaque e de alta performance, focando em coisas em que você não é bom e que você vai precisar de muito mais tempo e muito mais energia do que outras pessoas que já são boas naquilo, né? Ao passo que você tem outras características em que você é muito boa, né? E vamos supor que essa característica X você é muito bom, as pessoas estão aqui, né? Na média, e você tá aqui, acima, vamos colocar um pouquinho acima, né? E aí, se você investe seu tempo, sua energia, seu dinheiro, toda a sua atenção nessa característica em que você ou tá na média, um pouquinho acima da média, mas que você consegue ser bom nisso, o que você acha que vai acontecer? Você vai se destacar do restante das pessoas com muito mais velocidade, com muito mais facilidade, com os níveis de energia muito mais altos, de satisfação, de realização, porque são características que são mais naturais a você, né? E se você souber usá-las como um ponto forte, o seu potencial de realização é muito grande e pode te levar à excelência, ao sucesso, à tal da realização. Ok, Priscila, eu entendi. Mas o que eu faço se tem um ponto falho que me atrapalha e às vezes me atrapalha demais? Né? Se eu preciso usar essas habilidades nas minhas funções do dia a dia, se isso é esperado de mim. O que eu faço? Eu ignoro isso? Né? Não é necessário que você ignore. Mas existe uma diferença que esses pesquisadores explicam pra gente do que é chamado de controle de danos e desenvolvimento na realidade. O que é o controle de danos? É quando você pega alguma característica em que você não é tão bom, mas que você investe tempo e energia apenas o suficiente para você se igualar à média das outras pessoas, ou aquele mínimo que você de fato precisa para desempenhar suas atividades e para fazer os resultados que você precisa, sem se prejudicar, né? Mas de fato usar o tempo, aí, o dinheiro, a energia, a atenção naquilo que você é bom, que é o que de fato eles chamam de desenvolvimento. E erroneamente as empresas têm aí acostumado a investir, olhar para as falhas das pessoas, aquilo que elas têm de ruim, que elas precisam melhorar e fazer planos de melhoria em cima disso, as avaliações, os assessments são em cima disso. E aí investir lá, mandar a pessoa para cursos, treinamentos, achando que está fazendo desenvolvimento, quando na verdade está fazendo controle de danos, né? Se eu pegar aqui como exemplo Warren Buffett, né? Ele é um investidor muito famoso, muito conhecido, e a nossa tendência quando pensa num investidor de grande sucesso seria pensar que a criatura mais bem adaptada desse meio é uma pessoa que tem um senso de ação urgente, bastante capacidade de análise conceitual para identificar padrões ali naquela complexidade toda do mercado de ações e tem um certo ceticismo aí nas motivações de outras pessoas. E ele relata que os traços que ele usou para ter desempenho bom e sucesso durante a vida toda dele, na realidade, são meio que opostos a essas características, né? Ao invés desse senso de ação super urgente, na realidade ele era muito paciente. Então isso fez com que ele desenvolvesse uma coisa que ele chamou de perspectiva de 20 anos. O que é isso, né? Ele investia apenas nas empresas em que ele podia prever a trajetória que elas iam passar ali ao longo dos próximos 20 anos.
E ao invés daquela análise conceitual muito rebuscada, ele tinha mesmo era uma mente prática. E aí isso ajudava a fazer com que ele desconfiasse daquelas tendências muito disseminadas de investimento ou em teorias de investimento, e ele acabava investindo apenas em produtos e serviços que ele pudesse de fato compreender intuitivamente. Por exemplo, a Coca-Cola, Dairy Queen, Washington Post, né? E ao invés de ter um ceticismo com relação à motivação das outras pessoas, ele tinha uma natureza de confiar nas pessoas. E isso ajudava porque ele analisava e estudava bem os administradores mais antigos dos negócios em que ele ia investir, e ele acabava ficando longe do negócio, não se intrometia muito e deixava os caras que eram bons naquilo administrarem, né? Então, se a gente for analisar, ele praticamente criou uma fórmula ali da forma dele funcionar, né? E ele acabou aplicando isso para a vida profissional dele e funcionou muito bem. E aí, inconsciente ou inconscientemente, outros profissionais bem-sucedidos também fazem isso, né? Criar ali a sua própria fórmula e aplicar para as coisas que faz na vida. Dá pra gente tirar um guia prático, então, dessa historinha, né? Olhe para dentro de si mesmo, tenta identificar alguns dos seus traços mais fortes, reforce esses traços com a prática e com o aprendizado, enquanto uma função. Ou então, como ele fez, crie uma função que mobilize esses seus talentos todos os dias para te ajudar a transformar esses talentos em pontos fortes. Isso vai fazer com que você seja mais produtivo, mais eficiente, bem-sucedido e, por que não dizer, mais feliz. Descubra aí a fórmula do seu funcionamento, seu melhor jeito de funcionar. Seja para fazer o que você for, em cada uma das áreas da sua vida é possível fazer isso, né? A área que você escolher trabalhar. E aí atingir sim resultados mais satisfatórios. E se você quiser uma ajudinha aí para descobrir ou entender esses talentos, aquela pesquisa do Instituto Gallup que eu mencionei, naqueles 2 milhões de pessoas que foram estudadas ao longo de muitos anos, foram encontrados padrões. E esses padrões, eles chamaram de 34 temas predominantes do talento humano, né? E esses temas, a explicação do que são cada um desses 34 temas, o conceito disso tudo que a gente está falando aqui agora, está escrito num livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro, os autores são Marcus Buckingham, que é vice-presidente do Instituto Gallup, e Donald O. Clifton, que ficou conhecido como pai da psicologia dos pontos fortes, pela Associação Americana de Psicologia. Eu recomendo esse livro porque para muitas pessoas, para muitos colegas que eu converso, para os meus coaches, por quê? Além de apresentar os conceitos do que de fato a gente está chamando de pontos fortes, de talento e tudo mais, ele também traz um teste que você pode fazer. Isso ajuda você a encontrar os seus 5 principais temas predominantes ali do talento humano, né? E depois, obviamente, como fazer para transformá-los em pontos fortes. É o grande segredo, é o grande pulo do gato. Um comentário muito interessante que eles fazem nesse livro é que o problema não está em você não ter alguns pontos fortes que às vezes você gostaria de ter, ou não ter pontos fortes suficientes, mas o problema estaria em você não dar atenção para os pontos fortes que você já tem, desperdiçá-los, né? Ou como Benjamin Franklin falou, relógios de sol na sombra. Tá, Priscila, agora você está falando bastante de pontos fortes, a gente estava falando de talentos, o que é uma coisa e o que é outra, né? O que a gente está chamando de ponto forte aqui? Um ponto forte é quando você tem um desempenho quase perfeito, um desempenho estável em determinada atividade, né? Sabe quando alguém faz alguma coisa de uma forma tão natural que você e outras pessoas perguntam, nossa, como que ele fez isso? De onde vem isso? Eu vou dar um exemplo, às vezes aquele amigo que conta uma piada e todo mundo ri, às vezes a piada era ruim, mas todo mundo se envolve, todo mundo ri, né? Ou alguém conta uma história, fica todo mundo ali prestando atenção e você fala, meu Deus, o que é isso? É um dom, né? Na realidade, é o talento da pessoa que ela está colocando em ação. Às vezes o talento da comunicação, às vezes o talento do carisma, né? Mas ela está colocando esse talento em ação, numa atividade ali, que às vezes, em alguns casos, junta ali com o conhecimento que já tem, que adquiriu, alguma técnica que aprendeu, né? Um outro exemplo bom é a questão do vendedor, né? Geralmente o profissional de vendas, ele é reconhecido por ser, sei lá, talento, um dom, né? O vendedor tem um dom de vender.
E na realidade tem sim uma parte que é o talento, que é inato, mas ele juntou ali com conhecimentos e técnicas de vendas, né? Alguns vendedores não têm tanto conhecimento sobre o produto que estão vendendo e nem tem tantas técnicas de venda assim, mas como eles têm um talento muito forte, eles acabam vendendo muito bem. Por outro lado, às vezes uma pessoa que não tem algum talento importante ali relacionado com essa atividade, ela passa bastante tempo estudando sobre o produto, adquirindo muito conhecimento, adquirindo técnicas de vendas. Ela pode, de fato, até vender o mesmo que esse outro primeiro vendedor. Mas a diferença é que para chegar nesse nível e bater a mesma meta, essa pessoa pode levar muito mais tempo, ou ela pode sofrer um desgaste muito maior, o esforço tem que ser muito maior, ela pode passar muitos anos mais se preparando para começar a vender. Então existe uma diferença aí, né, em ganhos, em termos de velocidade, em termos de bem-estar e a satisfação que adquire daquela atividade que está fazendo, né? Ou quanto esforço que você entrega naquilo. Um outro exemplo de um talento aí transformado em ponto forte é o carisma. O carisma é aquela habilidade de você criar conexões com as pessoas, se aproximar delas, né, fazer amizade, quebrar o gelo. Muitas vezes as pessoas podem usar esse talento aí e transformar num ponto forte. Por exemplo, se conseguiu formar uma rede de seguidores que te seguem, que te ajudam, que te conhecem e estão prontos para te ajudar quando você precisa, isso é quando você transformou um talento aí numa característica forte, um ponto forte. Você aprimorou um talento que você tinha inato com conhecimentos e técnicas que foram adquiridos, né? Então eles definem talento como sendo qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação ou comportamento que pode ser usado produtivamente. Um excelente exemplo é o da inclusão. Eu gosto bastante desse talento e fica muito evidente, porque essa coisa do pensamento recorrente, do primeiro impulso, sabe aquela primeira ideia que vem na sua cabeça quando acontece uma situação, quando você está fazendo alguma coisa? Uma pessoa que tem o talento forte de inclusão, ele está numa roda e ele percebe que tem uma pessoa que está meio deslocada, ele naturalmente, sem nem pensar, o impulso dele é chamar essa pessoa para participar da conversa, chamar pelo nome, fazer uma pergunta para a pessoa, fulano, o que você acha? Ou mesmo falar dessa pessoa para os outros que estão na roda, porque o fulano faz isso, ou falou aquilo para mim qualquer outro dia, enfim. Então isso é muito natural, acontece, sai, flui. Né? Outro talento aí, um ponto que pode ser transformado num ponto forte, é o comando, né? O comando é a habilidade de você tomar frente, de você sair conduzindo as coisas, de você confrontar também as pessoas, expor a tua opinião. E uma pessoa que não tem esse talento, às vezes numa discussão com alguém que já tem, essa pessoa nem vai mencionar o que ela pensa, pode estar discordando de você, mas ela vai ficar na dela, ela não vai confrontar, ela não vai expor de fato aquilo que ela está pensando, né? Mesmo que ela não concorde com uma opinião, por exemplo. E esse ponto específico traz aí à tona, às vezes, algum questionamento no sentido de traços negativos, né? Traços negativos, por exemplo, obstinação. Obstinação, se você pensar no exemplo do advogado de defesa que está sofrendo pressão contra os argumentos dele, ele precisa se manter firme, obstinado, determinado ali no argumento dele para conseguir vencer ali a causa, então ele pode transformar sim essa característica num talento. Então mesmo nos traços negativos é possível você identificar os padrões recorrentes de comportamento, aquilo que você costuma fazer no primeiro impulso, na naturalidade, para usar isso ao seu favor de uma forma produtiva. Talento, ele tem que ser produtivo. Para você transformar então num ponto forte, você junta o seu talento com conhecimento, técnicas, bota ele em ação e produz algo produtivo. Então, como resultado dessa pesquisa, os autores apresentaram 3 princípios para se ter uma vida verdadeiramente produtiva. Eu vou falar um pouquinho desses 3 princípios para vocês e logo na sequência eu já vou falar sobre como você aplicar esses princípios e aplicar esses talentos e seus pontos fortes na tua vida para ter realização profissional e pessoal, dando dicas e técnicas para você aí. Então, o primeiro princípio é que uma atividade só pode ser considerada um ponto forte a partir do momento que ela acontece de forma consistente e previsível. Ela deve ser um padrão recorrente e você também precisa sentir uma satisfação íntima daquilo que você está fazendo.
Se aquela atividade te drena energia, ela não é necessariamente um ponto forte seu. Você pode fazer por muitas horas a mesma atividade, aquilo pode te cansar, mas se aquilo te traz uma sensação de realização, uma satisfação íntima, sim, você pode chamar de um ponto forte. Para você ter a certeza, a prova dos 9, se aquilo é um ponto forte, se pergunte se você se imagina fazendo aquilo repetidamente, com alegria e com êxito. O segundo princípio é que você não precisa ter pontos fortes em todos os aspectos de uma função. Isso é muito comum, as pessoas se perguntarem se naquela função elas são a pessoa certa, ou se aquela é a função certa para ela, né? Mas o que eles encontraram em todos os profissionais bem-sucedidos que foram estudados é que todos eles tinham arestas. Esses profissionais raramente eram bem lapidados, todos eles também tinham falhas e tinham pontos a serem melhorados, só que eles botavam toda a energia e a atenção deles nos pontos fortes e por isso eles tinham sucesso. Eles falam no livro que eram pessoas que estavam fazendo o melhor jogo possível com as cartas que elas tinham em mãos. Isso me lembra muito a filosofia Lean, que ensina a gente que você deve fazer o melhor resultado possível com aqueles recursos que você tem em mãos, recursos financeiros, de materiais, o que seja, né? E o terceiro princípio é que você só vai conseguir se destacar se você se focar nos seus pontos fortes. Mais um exemplo é o Bill Gates, né? O Bill Gates, ele não tinha como um ponto forte dele a habilidade de manter, gerenciar, administrar uma empresa diante de ataques legais, ataques comerciais. Então, para isso, ele arranjou um sócio que cuidava de toda essa parte para ele e ele podia se dedicar ali a desenvolver softwares, a transformar as descobertas tecnológicas em aplicações fáceis para serem usadas pelas pessoas. Esse era o talento dele, né? E ele teve muito sucesso com isso. Então a maioria das pessoas de sucesso também precisavam fazer controle de danos, né? Outro exemplo é um golfista famoso, Tiger Woods, já devem ter ouvido falar dele. Ele não tinha como ponto forte as tacadas de curta distância, aquelas que você precisa superar um obstáculo natural. Ele era, inclusive, famoso aí por uma certa dificuldade em superar aqueles bancos de areia, né? O que ele e o técnico dele fizeram? Eles investiram energia, o mínimo necessário para que ele conseguisse atingir um resultado satisfatório que não fosse prejudicá-lo nas outras atividades. O terceiro princípio é que você vai conseguir se destacar somente quando você focar nos seus pontos fortes. Mais um exemplo, Bill Gates. Ele não tinha como um ponto forte a habilidade de manter e administrar uma empresa diante de ataques legais, ataques comerciais. Então ele conseguiu um sócio que poderia cuidar dessas coisas para ele, enquanto ele se focava naquilo que ele tem de melhor talento, que é desenvolver softwares, transformar descobertas tecnológicas em aplicações fáceis para as pessoas usarem, né? Então a maioria desses casos de sucesso precisaram sim fazer controle de danos. Outro exemplo é o golfista Tiger Woods. Ele não tinha como ponto forte as tacadas de curta distância, superando obstáculos naturais, aqueles campos de areia que ele precisava resgatar as bolas. E o que eles fizeram? Ele e o técnico dele desenvolveram o mínimo necessário que ele precisava de habilidades para que esses pontos não prejudicassem ele no desempenho naquilo que ele realmente era bom, que são as tacadas de longa distância, e eles se focaram no que ele tinha de maior forte talento, que era o swing. Como então que eu posso obter realização pessoal e profissional de forma prática através dos meus talentos? Você precisa transformar os seus talentos em pontos fortes, mas antes disso, você precisa descobrir ou redescobrir quais são os seus talentos. Você pode comprar aquele livro que eu indiquei, fazer o teste, mas não só isso que vai te levar à descoberta. Você pode também conversar com seus amigos, familiares, colegas, pergunta para eles, no que eu sou bom? Não tenha medo das respostas. Muitas vezes não ouvi respostas que você não queria ouvir. Às vezes você gostaria de ouvir que você é bom em alguma coisa e você não vai escutar aquilo, né? Mas tudo bem, isso é importante para você. Pergunte para eles o que você acha mais natural no meu jeito de agir. Que traços, que partes do meu comportamento que eu sempre faço, que você consegue prever. Lembre que é importante, para considerar um talento, precisa ter consistência naquela atividade, né? E muitas vezes podem vir coisas negativas. Se alguém vier reclamar de alguma atividade que você faz consistentemente e isso chega a ponto de incomodar as outras pessoas,
isso significa que você faz isso de forma tão natural, você realmente é muito bom naquilo, né? Então, inclusive nos teus defeitos, você pode aproveitar para encontrar padrões que também podem se repetir nas coisas que você faz com êxito. Existem algumas pessoas que fazem overuse de algumas habilidades, elas superusam alguma habilidade e isso acaba se tornando um ponto negativo. E no coaching também é possível você melhorar isso e transformar essas habilidades de forma que você consiga usá-la de forma positiva para ter sucesso e ser mais produtivo. Uma outra fonte de informação muito legal é quem já participou aí de avaliações de desempenho, feedback, avaliação 360 graus nas empresas, ela pode te ajudar a enxergar que tipos de percepções se repetem nas diferentes pessoas. Usa a regra do cavalo. O que é a regra do cavalo, né? Uma pessoa acabou de falar que você é um cavalo. Você vai ficar bravo com isso, vai se incomodar, não vai gostar de escutar isso. Só que de repente, no mesmo dia ou no dia seguinte, você participa de uma reunião, sai da reunião, alguém chega e fala, poxa, mas você é um cavalo. Você fala, o mundo tá de complô contra mim. Só que aí, por uma coincidência do destino, você chega na sua casa, a sua parceira ou seu parceiro reclama que você acabou de dar um coice nele ou nela, fala que você é um cavalo, né? Essa é a hora de você parar, colocar a sela e sair cavalgando. Porque de fato você é um cavalo. Isso é importante porque se as percepções estão se repetindo, essa imagem você está passando para as pessoas de alguma forma. Então é importante que você use essa informação de uma forma positiva para te ajudar a desenvolver os pontos que você quer desenvolver. Além disso, você não precisa se focar e se restringir somente ao feedback das outras pessoas. Aprenda a se observar. Olhe para você mesmo. Pense no seu passado, na sua vida de hoje em dia, lembra lá da sua infância. Aquelas atividades que você podia passar horas fazendo, que você nem se tocava que o tempo estava passando, que você amava, ficava super feliz, né? Nessas atividades, que talentos que você estava usando? E hoje, se eu chegasse um gênio da lâmpada mágica e te desse 5 horas extra para você usar no seu dia, só que você estava proibido de usar para o trabalho, o que você ia fazer nessas 5 horas extra? Pense que você deveria fazer essas 5 horas seguidas. O que você faria, né? Que talento que você estaria usando fazendo essa atividade que você escolheu? Vá fazendo essas perguntas para você até você descobrir no mínimo 3 ou 5 talentos. Isso pode ser uma fonte muito rica para quem quer levar uma vida de alta performance. Ok, Priscila, legal. Descobri os meus talentos, ou pelo menos parte deles. Mas como que eu posso aplicá-los para ter a tal vida de alta performance? Em que áreas da vida que eu posso colocá-los? Vou dar uns exemplos práticos. A Maria, por exemplo, ela queria desenvolver a área espiritualidade, ter melhorias significativas nisso. E ela descobriu que um talento forte dela era o carisma. Ela era muito boa em quebrar o gelo, criar conexões com as outras pessoas. Então ela decidiu testar esse talento dela fazendo voluntariado numa igreja. E aí ela escolheu uma função em que ela precisasse falar com as pessoas, acolher, dar aquele apoio, aquele suporte emocional. E ficou muito feliz com tudo que ela conseguiu realizar com isso. O Pedro, por exemplo, ele tem como talento a ativação, que é a capacidade, a habilidade de fazer as coisas, de botar tudo em ação e aprender com a experiência, não ficar esperando muito não, sair fazendo mesmo, né? Ele pode se inscrever e trabalhar no mesmo projeto, só que numa outra função provavelmente ele teria muito melhor desempenho. Por exemplo, se ele tivesse que conseguir que casas fossem construídas para as pessoas que têm necessidade, ou organizar e encabeçar um mutirão para fazer uma limpeza, uma organização numa escola da comunidade, né? Muitas vezes, ao testar esses seus talentos e começar a colocá-los em prática, você pode descobrir que na verdade aquilo que você achava que era um talento não é, né? Aquilo não está te trazendo uma satisfação íntima, não está te trazendo realização. Você pode até fazer aquilo bem, mas te exige um esforço, um desgaste muito alto. Ótimo! Você está experimentando, você está testando, se conhecendo e descobrindo pelo menos o que não é um talento para você. Isso também é uma fonte de informação muito útil. Agora eu vou dar mais um exemplo mais focado agora na área profissional. A
A Joana, ela era muito boa, sempre foi super conhecida pelas habilidades de comunicação, era um baita talento dela. E ela escolheu fazer jornalismo, virou redatora de um jornal, muito premiada, muito reconhecida, excelente profissional. Mas ainda assim ela não se sentia realizada, ela não se sentia empolgada, aquela coisa de acordar de manhã, feliz que está indo trabalhar. E ela começou um processo de autoobservação e percebeu que ela também tinha como um talento o carisma. E esse talento não estava sendo utilizado no dia a dia dela nessas funções como redatora. E ela resolveu começar a testar esse talento. E a partir do momento que ela começou a ter tarefas com êxito consistente, uma satisfação íntima com aquilo, ela pediu para o chefe dela deixar que ela também participasse aí como repórter. E aí ela começou a entrevistar as pessoas, ter essa habilidade de carisma dela muito utilizada e, obviamente, como já era uma coisa natural para ela, começou a ter sucesso nisso, né? E aí ela pôde realmente agregar essa nova atividade e ter mais realização pessoal, profissional. Não precisou mudar de empresa, não precisou mudar exatamente de função, mas passou a fazer coisas com maior satisfação e tendo melhores resultados. Ficou mais claro agora como você pode buscar entender os seus talentos e como você pode transformá-los em pontos fortes? Então vamos falar das áreas da vida em que você pode aplicá-los. Você já deve ter ouvido falar de uma ferramenta chamada Roda da Vida. Existem vários modelos. Um modelo que eu gosto muito é o do Randy DiStefano, que é o idealizador de uma metodologia integrada de coaching, baseada em várias outras metodologias usadas por coaches de sucesso, metodologias poderosas aí, né? Ele escreveu um manual de sucesso total. Nesse livro, ele definiu 10 áreas primárias da vida das pessoas. Quer anotar quais são essas áreas? Vamos lá. Profissional, emocional, intelectual, física, espiritual, relacionamento social, relacionamento íntimo, relacionamento familiar, financeira e lazer. Faça um exercício. Qual área você gostaria de melhorar agora? Qual área que, se você melhorasse nesse momento, te traria o maior impacto positivo? E como você poderia ter mais satisfação nessa área através dos seus talentos? Que atividades que você pode experimentar nessa área para testar os seus talentos e ver se eles se tornam pontos fortes? Escolha uma área por vez. É muito comum que as habilidades que você desenvolve em uma área, elas invadam as outras áreas, mas mantenha o seu foco em uma área se você quiser realmente ter melhorias significativas. Uma outra ferramenta muito poderosa é a construção da sua missão. Da mesma forma que as empresas possuem uma missão que explica o porquê dela existir, é legal você ter a sua missão para você mesmo, ter essa clareza do porquê você está aqui, né? Eu faço sempre com os meus coaches, a gente constrói juntos a nossa missão, a missão deles, e obviamente que não é por acaso que entram os talentos aí nessa construção da missão. Então juntos nós construímos uma sentença curta, objetiva, mas que ela contenha tanto os pontos fortes quanto também valores do coach. Então reflita e escolha aí 3 valores pelo menos e 3 talentos seus. Junte com verbos de ação. Escreva de um modo que fique instigante, que você se sinta inspirado e te faça pensar: que legal, é isso. Eu nunca tinha olhado para isso dessa forma, faz sentido. Que geralmente é o que os meus coaches falam quando a gente termina ali na sessão de fazer esse exercício. A missão tem que ser inspiradora. Por quê? Porque ela tem que servir para você como um guia na hora de você tomar decisões. Se você tiver em algum conflito, tem que escolher entre caminhos diferentes, por exemplo, pense na missão como uma bússola. Ela vai te fazer pensar: será que fazendo isto eu estou me aproximando ou eu estou me afastando dos meus propósitos, aquilo que eu estou buscando? Pergunte: para que mesmo eu estou fazendo isso? Para que eu estou aqui? Qual o propósito? Isso vai me levar a me afastar dele? Um nível acima. Se deixarmos de pensar na missão em uma determinada área, mas formos pensar na sua missão de vida mesmo assim, a pergunta deve ser: para que eu vim ao mundo?
Qual é a marca que eu quero deixar quando eu for embora? Como que eu quero ser lembrado? Por quais características? Por quais feitos? Quais conquistas? E o principal, como eu terei feito essas coisas todas? As pessoas podem ter os mesmos destinos finais, objetivos, pontos de chegada semelhantes, mas a forma como vão conquistar esses pontos de chegada são o que diferencia umas das outras. E a escolha pela forma está diretamente relacionada aos valores de cada um. O que é importante para você? O que você evitaria sentir a qualquer custo e o que você faria de tudo para poder sentir? Muitas ferramentas, metodologias, técnicas, o coaching certamente é uma ferramenta muito poderosa para o seu desenvolvimento pessoal. E você pode começar essa jornada já olhando para os seus talentos, usando eles como um guia. Ter sua missão escrita é uma forma de você tangibilizar isso. Você ter ali às mãos um lembrete para nesses momentos de dúvida, de conflito, te lembrar realmente daquilo que é importante para você. Isso pode ser extremamente encorajador e empoderador. Uma missão bem formulada, que é produto de uma reflexão profunda, de uma escrita bem feita, ela faz sentido para você. E a partir desse momento, você passa a levá-la a sério. E aí você começa a recorrer a ela em vários momentos da sua vida. Com esse tipo de trabalho, tendo uma missão bem escrita, tendo clareza dos seus talentos, dos seus pontos fortes e colocando eles em prática, você evita aborrecimentos, você evita decepções desnecessárias, aquele tal do murro em ponta de faca, a porta na cara repetidas vezes. Você passa a se sentir mais autoconfiante, mais realizado e feliz com as conquistas e reconhecimentos que naturalmente você passa a obter. Naturalmente, porque isso já faz parte dos teus talentos, isso já faz parte de coisas que são naturais em você. Você passa a focar naquilo que te destaca no meio da multidão. E com isso você encurta os caminhos para ser bem-sucedido nas áreas que você escolher, com a sensação presente de realização e satisfação pessoal e profissional. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo. Como combinamos no começo dessa conversa, vou me apresentar um pouco melhor agora, antes de nos despedirmos. Eu me graduei em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina em 2008. Comecei minha carreira na área de RH ainda na faculdade, em 2006. De lá para cá, trabalhei em empresas de diferentes portes, médias, pequenas, uma multinacional e também em diferentes segmentos, passando aí por comércio, serviços, indústria e tecnologia. Minha última atuação foi como gerente de RH em uma startup de tecnologia. Um tempo atrás, muito mexida por questionamentos acerca dos meus pontos fortes, da minha missão e por uma busca de maior senso de realização profissional, eu decidi dedicar minha carreira ao coaching, visando contribuir com o desenvolvimento de pessoas, que sempre foi um tema que me chamava atenção. E eu acabava me direcionando nos estudos e nas minhas atuações. Eu amo estar com pessoas, conversar com gente e ajudá-las de alguma forma, é natural para mim. Então eu fiz uma formação em Executive Life Coaching no ICI, Integrated Coaching Institute, e comecei a atender os meus coaches em paralelo às atividades que eu exercia naquele momento. Recentemente eu decidi me focar e fazer uma mudança de carreira que me permitisse me dedicar mais ao coaching. E aqui estou eu falando com você hoje sobre esse tema que é a minha paixão, o coaching, como uma poderosa ferramenta para contribuir com o desenvolvimento de pessoas que buscam a realização, para ajudá-las a atingirem os seus objetivos, metas e sonhos. Foi um imenso prazer dividir com você um pouquinho da minha história e do que eu venho aprendendo e aplicando no campo do desenvolvimento pessoal, do coaching. As coisas em que eu acredito e que eu tenho visto na prática levarem muitas pessoas a uma vida com mais propósito, mais realização, mais satisfação. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo sobre o assunto, discutir teorias, filosofias e conceitos, tomar um café ou quiser me ajuda de uma forma mais profunda e estruturada, mande e-mail para santos.priscila.m@gmail.com. M de Martins e Priscila com SC e um L só. Repetindo, santos.priscila.m@gmail.com. Você também pode me conectar lá no LinkedIn. O endereço é br.linkedin.com/in/Priscila dos Santos e curtir a minha página no Facebook,
Priscila Santos, Coaching e Consultoria de RH, para receber dicas de desenvolvimento, indicações de materiais para estudo, artigos, notificações sobre eventos e outras palestras, mensagens curtas para refletir naquele dia e mesmo para manter contato comigo. Será um grande prazer ter você por lá. Desejo muito sucesso a você e uma vida plena de realização e satisfação. Até breve!